Qual a diferença entre a covardia e a coragem para chegar até o fim? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje aqui estou em mais um vídeo nessa segunda com sabedoria para falar com vocês aquilo que está lá na Palavra de Deus. E hoje eu quero falar especificamente sobre o que está no capítulo 19 do livro de João, onde então João nos mostra aquilo que acontece nos momentos finais da condenação e da crucificação e morte de Jesus. E resgatando aqui um pouco o que estava sendo falado antes do início do capítulo 19, nós vemos aqui então uma atitude de covardia por parte de Pilatos, que de certa maneira até tentou argumentar acerca da defesa de Jesus, mas não foi até o fim na sua determinação, porque ele já tinha falado aqui no versículo 38 do capítulo anterior que ele não achava crime nenhum em Jesus. Mas então aqui a gente continua com essa mesma visão de Pilatos, mas que ele não leva essa visão até o fim. Então lá no versículo 1 diz assim, do capítulo 19: Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com manto púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique. Então a gente percebe aqui que era uma iniciativa que era encabeçada pelos principais sacerdotes. Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque não encontro nele crime algum. Terceira vez que Pilatos diz que não encontra crime algum em Jesus, mas ele de certa maneira aqui usou de ironia, porque ele sabia que os judeus não poderiam levar Jesus à morte porque era contra a lei romana. E os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ou seja, eles o estavam acusando de blasfêmia. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, porque aqui ele então lembra do sonho que a sua esposa teve e que o avisou de que não era para ele fazer ou permitir que se fizesse algo contra Jesus. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu e disse: Você não me responde? Você sabe que tem autoridade que tanto para soltar você como para crucificá-lo? E Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Querendo dizer que os sacerdotes, enfim, eram mais culpados do que o próprio Pilatos. E a partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, por volta de meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Aqui João está querendo fazer uma associação da preparação do Cordeiro Pascal, que era Jesus então sendo o Cordeiro de Deus, preparado para morrer por nós. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? E os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Então a gente percebe aqui, nessas atitudes de Pilatos, que ele não teve a coragem necessária para poder soltar Jesus. Ele foi covarde, mesmo ele querendo dizer que ele não via crime em Jesus, mas ele não teve a coragem de soltá-lo. E aí a gente vê que ele sofreu realmente uma grande pressão judaica e acabou condenando Jesus por conta disso, ou seja, ele foi covarde. E aí então, lá no versículo 23, fala assim: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram a roupa dele e dividiram 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo, e por isso os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, pois vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E aqui a gente vê que Jesus está sofrendo aqui algo que foi profetizado. Estava lá no Salmo 22, versículo 18, que fala sobre isso. Então, João está reforçando aqui que Jesus estava cumprindo mais uma profecia, deixando muito claro que vários detalhes proféticos que existiam em Salmos e outras passagens estavam sendo cumpridas por Jesus.
E aí então, lá no versículo 28 fala assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, afixando num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Aqui a gente vê então o contraponto de Jesus tendo a coragem de levar a cabo aquilo que tinha sido planejado por Deus, para que ele então pudesse salvar a humanidade, ou seja, contrapondo a covardia de Pilatos com a coragem de Jesus de levar a decisão dele até o final, consumando tudo aquilo que Deus tinha planejado desde a fundação do mundo. Então, de fato, Jesus aqui também estava cumprindo uma outra profecia, porque quando fala da questão do vinagre, aquilo que foi profetizado também em Salmo 22:15, na minha sede me deram de beber vinagre. Então, novamente aqui, João mostrando que Jesus estava cumprindo mais uma profecia. E aí lá no versículo 38, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu a permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleo aromático, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Então a gente também vê aqui que anteriormente, tanto José de Arimateia como Nicodemos não tiveram a coragem de se declarar cristãos, que estavam seguindo Jesus por conta do medo dos judeus, mas aqui eles tiveram a coragem de se posicionar e pedir a Pilatos para que então Jesus pudesse ser sepultado na sepultura do próprio José de Arimateia, e mostrando também aqui que Jesus estava cumprindo mais uma profecia, porque lá em Isaías 53:9 diz: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte. Então também aqui Jesus foi sepultado entre os ricos, porque José de Arimateia ele era rico, e aqui Jesus cumpre mais uma profecia. Então que a gente fique claro com essa mensagem que a gente precisa ter a coragem da gente encarar os nossos medos, os desafios, assim como Jesus demonstrou a coragem para ir até o fim, assim como José de Arimateia e Nicodemos, mesmo tendo uma covardia anterior, tiveram a coragem aqui de se posicionar, e que a gente possa aprender com isso e aprender a ser corajosos também. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que vai precisar ouvir essa mensagem hoje, e que você nos acompanhe nas próximas mensagens que nós teremos daqui para frente, e que você tenha uma segunda com sabedoria. Um grande abraço e que Deus te abençoe.